Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, que bom ter a sua companhia em mais um Lições da Bíblia. Durante a semana vamos estudar sobre um dos temas mais importantes na Bíblia, sobre a adoração ao Deus Criador. Vamos aprender de que maneira a adoração está ligada à aceitação do Evangelho Eterno. Vou começar lendo um texto que se encontra em Apocalipse 14, verso 6. Vou lhe explicar o significado de Evangelho Eterno e vamos seguir adiante nosso estudo para descobrirmos a relação entre o Evangelho e a adoração. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Em Apocalipse 14, desde o verso 6 até o 12, encontramos as chamadas 3 mensagens angélicas. O que seriam essas mensagens? São 3 recados de amor e de advertência de Deus para que as pessoas pouco antes da volta de Cristo atendam a tais recados a fim de não perderem a salvação ao aceitarem um falso sistema de adoração. Essas 3 mensagens angélicas, ou 3 recados de Deus à humanidade, elas são proclamadas em Apocalipse 14, 6 a 12, no contexto do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é a boa notícia de que há salvação eterna para todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pessoal. O Evangelho Eterno é a boa notícia de que Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados e de que qualquer ser humano hoje pode desfrutar dos méritos de Cristo na cruz e pode desfrutar dos benefícios do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Este é o Evangelho Eterno. É as boas notícias referentes a Jesus Cristo. Só que essa boa notícia, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de outras verdades que emanam dela. Entre elas, o juízo, para quem não aceitar esse Evangelho, a importância de adorarmos a Deus como Criador, de obedecermos, de demonstrarmos na nossa vida que o Evangelho é uma realidade em nós. Isso faz parte, amigo ouvinte, de um conceito muito importante que encontramos na Bíblia, que é o conceito de verdade presente. Em 2 Pedro 1,12, o apóstolo Pedro faz menção a uma verdade presente. E o que é verdade presente? Este conceito ensina que Deus revela verdades à humanidade em momentos em que a humanidade mais precisa dessas verdades. Por exemplo, nos dias de Noé, qual era a verdade presente que eles mais precisavam ouvir? De que deveriam se arrepender porque estava vindo um juízo. Então esta era a verdade presente para a época. Para hoje, a verdade presente é a aceitação do Evangelho Eterno contextualizado nos 3 últimos recados de Deus à humanidade. Então, Deus revela verdades que obviamente emanam, saem da verdade central que é Cristo. Deus revela verdades necessárias, mais importantes para certos contextos da história em que o povo dele se encontra. E nós vamos analisar, amigo ouvinte, ao longo dessa semana, algumas das verdades que emanam, que se originam do Evangelho Eterno, da verdade central, que é Cristo. Eu espero que você acompanhe o programa dessa semana, porque ele será muito importante para o seu preparo para a segunda vinda de Cristo. Um forte abraço, fique na paz de Deus e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas.
Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo, amigo ouvinte, sobre Apocalipse 14, versos 6 e 7. Esse trecho bíblico diz respeito ao Evangelho eterno, contextualizado em algumas verdades presentes para o nosso tempo. Como eu expliquei ontem, Deus, ao longo da história, ele comunica verdades que são mais essenciais para as pessoas que vivem em determinada época. E para nós, a verdade presente é o Evangelho eterno, a salvação por meio de Cristo, contextualizado em outras verdades que emanam desta verdade principal. E essas verdades se encontram em Apocalipse 14, 6 a 12. E nós vamos estudar especialmente os versos 6 e 7 ao longo desta semana. Em primeiro lugar, devemos entender que a mensagem do Evangelho ela é universal. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Deus quer que a mensagem do Evangelho seja levada a todas as pessoas. Em Apocalipse 14, verso 6, lemos a universalidade do Evangelho, ou seja, o seu oferecimento é universal, mesmo que, infelizmente, boa parte das pessoas não queira aceitar o Evangelho. Mas o oferecimento é universal. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Isso significa que a mensagem da cruz é aos que se assentam sobre a terra, para cada nação, tribo, língua e povo. Não importa a cultura a qual a pessoa pertença, ela precisa saber que só existe salvação por meio de Cristo. Em João 14, verso 6, Cristo disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo está sendo, na ideia da mente secular, Cristo sendo radical. Não existe outro meio de salvação que não seja por Cristo. Isso significa que a ideia do pluralismo religioso, como é pregada na mídia, influenciada pela ideologia marxista de Karl Marx, o pluralismo religioso ele é falso. Biblicamente não existem vários caminhos para a salvação. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus ela é falsa. A Bíblia é radical em relação a esse ponto. Jesus é radical em dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E acabou. E tem que ser assim por uma questão de lógica, amigo ouvinte. Por quê? Se você vai a um médico, ele lhe dá uma receita e você diz assim: não, eu quero tomar outro remédio, eu não quero tomar esse. Isso é um absurdo. O médico, ele sabe qual é o melhor medicamento para a sua doença. A mesma coisa na matéria de religião. Você não pode chegar para Deus e dizer assim: Deus, você diz para eu ser salvo por meio da cruz, mas eu não quero. Eu quero fazer parte de um sistema religioso em que a cruz não seja o centro, eu quero ser salvo de outro jeito. É a mesma coisa que um paciente dizer para um médico: eu não quero usar esse remédio, eu quero usar um remédio que eu quero. Ou seja, é uma coisa absurda. Então o pluralismo religioso ele é falso. A única coisa que é de verdadeira entre os pluralistas religiosos e entre os marxistas, diríamos assim, que aceitam a filosofia de Karl Marx, é a ideia de que todas as religiões devem ser respeitadas. E isto sim, isto é correto, isto é bíblico, porque Deus não é um Deus de desrespeito, Deus não é um Deus de má educação. Então pessoas que desrespeitam a religião dos outros, que são mal educadas, que são preconceituosas com a religião dos outros, essas pessoas são falsas cristãs, ok? Porque a Bíblia não ensina o desrespeito, pelo contrário. Por mais que um ser humano esteja errado em suas crenças, ele precisa ter liberdade de crença, liberdade religiosa, para ele adorar a Deus ou ao Deus dele do jeito que ele quiser, desde que, obviamente, isso não interfira no direito de vida das outras pessoas, ok? Agora, nós não podemos confundir respeito com aceitação de doutrinas. É diferente. Eu tenho que respeitar a todos os cidadãos, a todas as pessoas. Agora, eu não posso aceitar tudo aquilo que elas ensinam, porque isso é errado. Existem verdades absolutas na Bíblia que nós devemos aceitar a elas, né?
E se Jesus diz que ele é o único caminho, eu não posso dizer que outros caminhos de salvação existem fora do cristianismo. Não tem como. Eu preciso aceitar o que Cristo diz. E ao aceitar o que Cristo diz, eu percebo que só existe um caminho para a salvação, que é Cristo. E é exatamente isso que o Evangelho quer nos passar. Mesmo que Deus, amigo ouvinte, eu dou graça a Deus por isso, mesmo que Deus revele-se às pessoas de muitas maneiras, nós veremos no céu, por exemplo, pagãos que não ouviram falar de Jesus, mas que aceitaram as verdades que Deus revelou para eles, e o sangue de Cristo foi eficaz para pagar pelos pecados de tais pagãos que aceitaram a Deus, comungaram com ele da forma deles, desde que não envolva sacrifício infantil, obviamente. Eu estou dizendo daquilo que Deus revelou para ele. A cruz de Cristo vai levar essas pessoas para o céu. Porém, não existirá ninguém no céu se não for pela cruz de Cristo. Então você e eu devemos respeitar, sim, todas as religiões, todas as pessoas. Até porque o desrespeito não faz parte da vida de um cristão verdadeiro, apenas de um falso. Entretanto, respeitar as pessoas e a sua liberdade religiosa não significa compactuar com as crenças delas. Até porque, biblicamente, há um só caminho de salvação, que é Cristo. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje você vai compreender a eficácia da mensagem de salvação por meio de Cristo. Você vai entender de que maneira o Evangelho pode beneficiar e muito a sua vida presente e a sua vida futura. Você vai entender de que maneira a mensagem de Cristo pode trazer paz a você e a certeza de que Deus perdoa todas as suas falhas, todos os seus erros e pecados. A história que eu quero estudar com você se encontra em Lucas capítulo 23, dos versos 39 ao 43. Aqui conta-se do momento em que Cristo estava sendo crucificado. Cristo estava pendurado numa cruz e mesmo nesse momento de profunda dor física e emocional, Cristo deu esperança a um criminoso que havia se arrependido. Vou ler para você Lucas capítulo 23, dos versos 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Aqui nós vemos o contraste entre dois criminosos, um que aceita Jesus e outro que não aceita Jesus. O que não aceita Jesus continua blasfemando dele. O que aceita Jesus reconhece que errou, reconhece que merecia aquela sentença, porém ele se arrepende e recorre a Cristo para ter o perdão dos seus pecados e para ter a salvação. Esse que se arrependeu, ele teve um vislumbre de quem era a pessoa de Cristo. E Cristo, amigo ouvinte, com todo o seu amor, ao invés de trazer à tona todos os erros do passado daquele criminoso, ao invés de Cristo oferecer para ele uma salvação pelas obras,
Cristo se volta para aquele criminoso que não tinha nada a oferecer a Jesus, e Jesus declara o seguinte: eu garanto a você que você terá salvação, porque os seus pecados, os seus crimes foram todos perdoados por sua fé em mim. Isto é o Evangelho eterno. É a mensagem de boa notícia, de boa nova, de que qualquer pessoa, até mesmo o pior criminoso, pode receber o perdão de Jesus. Qualquer pessoa que disser um sim para Cristo pode ter uma vida nova. Cristo não promete libertar você das consequências do seu crime. Até porque Cristo não tirou o criminoso da cruz quando Cristo perdoou. Deus quer que você e eu paguemos pelos nossos erros. Nós temos uma responsabilidade civil por aquilo que nós fazemos. Então, se praticamos um crime, Deus vai querer que sejamos punidos, até mesmo para a nossa reeducação. Porém, o perdão de Deus é certo para aquele que se arrepende, mesmo que a responsabilidade pelo seu crime continue. Amanhã, amigo ouvinte, eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre o significado de temer a Deus. Nós vimos que devemos aceitar o Evangelho e que Cristo é o único caminho da salvação. Só que juntamente com esta mensagem vem uma outra mensagem, a mensagem do juízo. E eu quero que você acompanhe o programa de amanhã, porque algumas coisas muito interessantes serão esclarecidas através de alguns textos bíblicos que eu lerei. Eu vou comentar algo mais, inclusive a respeito disso, de como que um criminoso, de como que uma pessoa que se encontra num presídio por causa dos seus delitos, como que ela pode encontrar o perdão de Cristo mesmo que ela pague pelos seus atos. Então não perca o programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Temos aprendido que, de acordo com Apocalipse 14, verso 6, temos uma verdade presente, uma verdade a ser comunicada atualmente para as pessoas, a de que há salvação por meio de Cristo. Mas esta verdade ela não vem sozinha, ela possui outras verdades. E essas outras verdades também precisam ser comunicadas às pessoas para que elas possam receber de forma completa a mensagem de Deus. E qual é, por exemplo, uma das outras verdades que emanam, que saem, que se originam da verdade central que é a salvação por meio de Cristo? É a mensagem do juízo. Vamos ler Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E em seguida vem uma outra verdade ainda. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A respeito dessa última verdade estudaremos num outro momento nesta semana. O que eu quero me deter é na primeira parte de Apocalipse 14, 7, que diz que devemos temer a Deus e dar glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Biblicamente, não existe mensagem completa sem a doutrina do juízo. A Bíblia ensina claramente que um dia Deus julgará todas as pessoas. E eu quero, amigo ouvinte, amanhã comentar mais detalhes com você a respeito disso. Porque hoje precisamos primeiramente entender o que significa temer a Deus. Porque Apocalipse 14, 7 começa dizendo o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Para nós estarmos preparados para o juízo final, primeiramente precisamos aceitar o Evangelho eterno e precisamos, como resultado disso, temermos a Deus. O que é
temer a Deus no contexto bíblico? Não é ter medo, pavor de Deus. Assim como você teme um bandido, por exemplo. Vamos ler Gênesis 22:12. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Aqui nós estamos no contexto em que Abraão, a pedido de Deus, quando Deus estava testando a fé de Abraão diante dos anjos, Deus pede para que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. Obviamente que Deus não queria aquilo, Deus estava testando a fé de Abraão. E quando Abraão, com muita dor e pesar, vai sacrificar o filho, Jesus Cristo fala do céu dizendo o seguinte: não estenda a mão sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus. O que é temer a Deus nesse contexto? É obedecer a Deus, amar a Deus. Amar a Deus ao ponto de obedecê-lo e fazer a vontade dele, custe o que custar. Então percebemos primeiramente nesse texto de Gênesis 22:2 que temer a Deus é obedecer a Deus. Outro texto esclarecedor, Jó capítulo 1, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Ou seja, o temor de Jó para com Deus era uma vida de obediência à vontade de Deus. E o temor e obediência estão relacionados em outros textos, como por exemplo Eclesiastes 12, verso 13. Diz assim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então temer a Deus é obedecer a Deus. Juntamente com a verdade de que Cristo nos salva, de que há um evangelho eterno, devemos ensinar as pessoas a obedecerem a Deus. Mas não é uma obediência legalista. Não é uma obediência para merecer o céu, porque isso não existe. A obediência só vem como resultado de a pessoa aceitar o evangelho eterno. Porque antes de Apocalipse 14:7 dizer para temer a Deus, no verso 6 é dito que um anjo tinha um evangelho eterno para proclamar a todos que habitam sobre a terra. Esse evangelho eterno é a boa notícia de que existe salvação eterna por meio de Cristo e que isso é pela graça, não é pelas obras. Então, qual é o grande primeiro mandamento de Deus? A primeira grande verdade presente: aceite a cruz. Quando você aceita a cruz, você está obedecendo a Deus. Quando você aceita Cristo como Salvador, você obedece a Deus. A obediência a outros mandamentos se desenvolve ao longo da vida como resultado de você obedecer a este principal mandamento, que é aceitar a cruz. Uma coisa está ligada à outra. E amanhã nós teremos isso ainda mais claro em nossa mente quando estudarmos sobre a doutrina do juízo. Você não pode perder a lição de amanhã. Fique na paz de Cristo, um abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, Deus quer salvar a todos os seres humanos. Esta é a mensagem da Bíblia. Em 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas infelizmente nem todos aceitarão. E é por isso que Deus, em Apocalipse 14, verso 7, depois de nos mostrar a esperança da salvação, a certeza para aqueles que aceitam o Evangelho, Ele também adverte da não aceitação do Evangelho, porque um dia haverá um juízo. Apocalipse 14, 7 diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aprendemos ontem que temer a Deus é obedecê-lo. É mais do que reverenciar a Deus. Temer a Deus envolve reverenciá-lo, mas também fazer a vontade dele. E uma das razões é
de que haverá um juízo. Este é um conceito muito claro na Bíblia. Em Romanos 14:12, Paulo diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E em Mateus 16:27, Cristo diz que virá para retribuir a cada um segundo as suas obras, porque as obras revelam se o indivíduo aceitou o evangelho ou não. As obras são uma demonstração do tipo de caráter que estamos desenvolvendo. Por isso, o evangelho eterno inclui também a mensagem do juízo. A boa notícia é de que há salvação para qualquer pecador que tenha transgredido a lei de Deus, se este pecador, assim como aquele criminoso na cruz que estudamos sobre ele ao longo da semana, assim como aquele pecador encontrou a salvação, mesmo que ele tenha praticado crimes, você e eu podemos encontrar a salvação e o perdão se fizermos de Jesus o nosso Salvador pessoal. Ou seja, a boa notícia na Bíblia é: existe perdão, existe salvação, existe solução para o seu e meu problema. Porém, se não aceitarmos o remédio receitado pelo médico divino, que é a cruz de Cristo, é óbvio que colheremos consequências. E a consequência será condenação. Primeiramente, amigo ouvinte, nós não podemos confiar em nossas obras para sermos absolvidos do juízo. Se você e eu fizermos isso, estamos, como diz no Rio Grande do Sul, estamos lascados, estamos perdidos. Para você ter uma ideia do quanto as obras não garantem a nossa absolvição no juízo, em Mateus 12:36, Cristo disse o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, Deus vai julgar até mesmo o tipo de palavras que nós dizemos para as pessoas de bem ou de mal. Eu lhe pergunto, em nenhum momento da sua vida você diz coisas ruins sobre as pessoas ou para as pessoas? Então você percebeu? As obras não garantem a nossa absolvição no juízo. Em Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo aquilo que você e eu fazemos de secreto e que ninguém sabe, Deus o sabe. E isso também será considerado no juízo. Eu lhe pergunto, tem como você basear a sua esperança em suas obras? Não tem, é impossível. 1 Coríntios 4:5 diz que Deus vai trazer à luz todas as coisas ocultas, até mesmo os planos dos nossos corações. Não existe absolvição pelas obras. A absolvição no dia do juízo é para quem aceita o sacrifício substitutivo de Jesus. Mas, Leandro, então qual é o papel das boas obras? Não é difícil entender isso. Mesmo que as boas obras não nos absolvam, o que nos absolve não é a nossa obediência, é a obediência de Cristo, de acordo com Romanos 5:19. As nossas obras, elas vão demonstrar se nós aceitamos ou não o sacrifício substitutivo de Cristo. É aqui que entra as obras. Não como meio de salvação, de justificação ou de sermos aceitos por Deus, mas como uma evidência de que o evangelho é uma realidade em minha vida. As obras seriam uma materialização da fé, diríamos assim. Eu ajo de acordo com a transformação que eu vou recebendo de Cristo. Eu ajo de acordo com a fé que eu tenho em Cristo. Então, por isso as obras são importantes não para conquistar a Deus, mas para demonstrar para Deus e para o universo que você realmente se arrependeu e que o evangelho está fazendo a diferença na sua vida. Eu estou dizendo isso também para algum ouvinte que se encontre, por exemplo, no mundo do crime. Talvez você esteja me ouvindo agora de dentro de um presídio. Ou talvez você esteja me ouvindo agora não de dentro de um presídio, mas em um outro lugar onde você está planejando fazer o mal e cometer crimes. Eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, eu quero lhe garantir que existe perdão para você em Cristo. Se você agora disser um sim para Jesus, se ajoelhar, ou se não puder se ajoelhar, se em pensamento você disser assim: Jesus, perdoa essa minha vida, limpa esta minha vida, tira esse lixo da minha vida, faz-me abandonar o crime, o tráfico de drogas, o roubo, os homicídios, me ajuda, Senhor, a abandonar isso e me perdoa pelo seu sangue. Neste exato momento, Cristo transferirá a justiça dele para você. Agora eu tenho que te dar uma outra mensagem. Se você não disser um sim para Jesus, para permitir que ele, pelo poder dele,
transforme você e você pratique boas obras como resultado dessa transformação que a graça efetuará em você, eu tenho que lhe dar uma outra notícia. Quando Jesus voltar, você vai passar pelo corredor da morte divino. Você vai enfrentar a pena de morte eterna, muito mais severa do que qualquer pena de morte que existe pelo mundo aí afora. Se você não aceitar a cruz para ser perdoado e para que o poder da cruz lhe ajude a parar de fazer o mal para as pessoas, você vai passar pelo corredor da morte divino e depois irá para um lugar muito mais quente que uma cadeira elétrica. Você vai para o lago de fogo e lá você vai ser castigado proporcionalmente às suas obras, os seus crimes. E depois de você ser castigado proporcionalmente às suas obras, os seus crimes, você vai ser aniquilado para todo sempre. Então você tem uma escolha a fazer agora. Você pode dizer um sim para Jesus, conquistar o perdão dele agora, viver em paz mental e, como consequência desse poder transformador, parar de ser um criminoso, ou você pode continuar nos seus crimes e depois você vai passar pelo corredor da morte divino. Não vai para uma cadeira elétrica, mas vai para um lago de fogo para ser castigado e depois totalmente aniquilado. É esta a mensagem que Deus tem para você hoje. Você pode decidir. E eu, como um pecador, como um irmão seu, lhe recomendo, aceite a cruz. Aceite a cruz e permita que o poder divino faça você parar de fazer o mal antes que você tenha um destino semelhante ao do diabo. Que você tenha um dia feliz, uma noite ou a madrugada abençoada, que você se aproveite dos méritos da cruz para você ter uma vida nova. Um forte abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra verdade fundamental que faz parte da verdade para o nosso momento, para o nosso presente, verdade que encontramos ali em Apocalipse 14:6, de que devemos aceitar a Cristo como Salvador, de que existe um evangelho eterno. Além da mensagem de juízo, existe uma outra verdade que emana dessa e que é fundamental. Está tudo interligado. A verdade de que devemos adorar a Deus como Criador. Vou ler para você Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Veja, amigo ouvinte, que nesse texto uma coisa está interligada à outra. Evangelho eterno está ligado a temer ou respeitar a Deus, que está ligado à doutrina do juízo e que está ligado à adoração a Deus. Ou seja, 4 ensinamentos interligados, mostrando o que para nós? Não existe evangelho eterno sem a mensagem do juízo, e não existe mensagem do juízo sem o evangelho eterno. Então, quando uma igreja cristã, por mais sincera que seja, só se preocupa em falar de graça, mas não adverte as pessoas de que se elas não aceitarem a graça, elas vão ser julgadas e condenadas, então essa igreja está pregando uma mensagem incompleta. Não é a verdade presente, não é a verdade para este momento. Porque a verdade para este momento ela é mais ampla.
ela além de ensinar a pessoa de que há esperança em Jesus, ela também mostra o oposto. Se você não aceitar o remédio divino, você vai colher consequências. E aqui é dito também que, além disso, devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que isso é importante, amigo ouvinte? É muito importante porque uma das estratégias do inimigo de Deus, de Satanás, é nos levar a desviarmos a nossa atenção, o nosso foco do Deus Criador. Porque Satanás sabe que se nós adoramos a Deus, nós encontramos o significado da vida e da nossa existência. Temos mais paz com Deus e, obviamente, estaremos libertos dos enganos de Satanás. Satanás, amigo ouvinte, pouco antes da volta de Cristo, se utilizará de sistemas políticos e de um sistema também religioso para levar as pessoas a adorarem a Deus de uma forma errada. Porque Satanás sabe que se as pessoas adorarem a Deus de forma errada ou se rebelarem contra ele, as pessoas estarão perdidas. Para nos advertir, para nos precaver disso e nos proteger, o apóstolo João, em Apocalipse 14:7, quando diz assim: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, ele está nos convidando para adorarmos a Deus no sábado. O sábado é uma proteção contra a falsa adoração. Se você fizer uma comparação entre Apocalipse 14, verso 7 com Êxodo 20, verso 11, você vai perceber claramente que o apóstolo está nos ensinando a adorarmos a Deus no sábado. Porque as palavras de Apocalipse 14, 7 são quase idênticas às de Êxodo 20, verso 11. Em Êxodo 20, verso 11, é dada a razão para a humanidade guardar o sábado. Depois que ele pede para o povo de Israel lembrar do dia de sábado, né? E ordenar que a pessoa observe aquele dia unicamente para Deus, sem fazer nenhum trabalho, no verso 11 é dada uma razão que universaliza a obrigatoriedade do sábado, demonstrando que o mandamento não foi dado só para Israel. No verso 11 de Êxodo 20 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Você percebeu? A razão para guardar o sábado, em Êxodo 20, verso 11, é quase idêntica em suas palavras em Apocalipse 14, 7, que manda temermos a Deus, porque chegou a hora do juízo, e manda-nos o quê? Adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o mandamento do sábado é um lembrete semanal de que você e eu não estamos neste mundo por acaso. É um lembrete semanal de que você e eu fomos criados por Deus. E quando adoramos ao Deus Criador, amigo ouvinte, voltamos ao fundamento, à base da nossa existência humana. Entendemos de onde viemos e para onde vamos. É por isso, amigo ouvinte, que pouco antes da volta de Cristo, Apocalipse 14, 7 nos mostra que será muito importante você e eu aprendermos a separar o sábado como o dia de adoração. Não é uma salvação, amigo ouvinte, pelas obras. Porque não importa o quanto obedeçamos ao mandamento do sábado, não importa o quanto guardemos os outros 9 mandamentos, a nossa obediência não pode nos levar ao céu. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, e unicamente a graça de Cristo pode nos levar até lá. Mas o mandamento do sábado, amigo ouvinte, é uma proteção contra a falsa adoração que será instalada no tempo do fim, pouco antes da volta de Cristo. Em Apocalipse 14, 8 a 11, Cristo nos adverte para o fato de que quem for um adorador do poder representado pela besta e adorar a Deus de uma forma equivocada e rebelde, diríamos assim, Deus, obviamente, vai punir essa pessoa. Então, vá estudando sobre este assunto com o coração aberto, tendo a doutrina da justificação pela fé, o Evangelho eterno, como centro do seu estudo. E aí você vai entender esse assunto plenamente. E você vai adquirir uma comunhão com Deus ainda mais significativa. E você vai ter uma compreensão ainda muito mais ampla do processo de salvação e da doutrina do conflito cósmico. Obrigado por sua companhia. Amanhã vamos finalizar o estudo da semana sobre este tema. Eu espero contar com a sua companhia mais uma vez. Um abraço carinhoso e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar adv.com.br
A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, o estudo dessa semana foi um dos que eu mais gostei, porque pudemos perceber que Deus tem uma verdade para o nosso tempo, uma verdade presente, que é a salvação por meio de Cristo. E podemos aprender que desta verdade presente emanam outras verdades, surgem outras verdades que não podem ser negligenciadas, porque se forem negligenciadas, não estamos aprendendo a verdade presente. Vimos que existe uma outra verdade que emana da verdade que é Cristo, que é a verdade de que devemos temer a Deus, ou seja, respeitá-lo, obedecê-lo em amor. Existe a verdade da doutrina do juízo, ou seja, quem não aceitar ao remédio, a solução de Deus para a absolvição dos nossos pecados, que é Cristo, vai ser condenado. E vimos que a outra verdade envolve adorarmos a Deus como Criador. Temos que adorar a Deus como Salvador, mas também como Criador, até mesmo para sermos protegidos dos falsos sistemas de adoração. Além disso, quando adoramos a Deus como Criador, somos vacinados contra o macroevolucionismo. Porque se temos em mente, temos como pressuposto que Deus é o Criador, a teoria macroevolucionista é falsa e nós nunca iremos ser contaminados por ela. Então essas verdades que emanam da pessoa que é Cristo e do seu plano de salvação precisam ser ensinadas nas igrejas, precisam ser compreendidas e praticadas por nós. E sendo que uma dessas verdades envolve adorar ao Deus Criador, e considerando o que aprendemos ontem, de que a observância do sábado é um lembrete semanal de que fomos criados por Deus, eu gostaria de hoje dar algumas breves dicas para você observar o sábado. Talvez você esteja se perguntando ou tenha se perguntado em algum momento, como então guardar o sábado? Será que o sábado então é um dia de não fazer nada? Não, amigo ouvinte, o sábado não é simplesmente um dia de não fazer nada. O sábado é um dia de fazer outras coisas. O sábado não é um dia de inatividade, mas é um dia de outras atividades. Primeiramente, Êxodo capítulo 20, versos 8 e 9, dizem que não devemos fazer nenhum trabalho. E quando lemos ali, percebemos que isso se refere ao trabalho de natureza secular, ao trabalho do ganha-pão. Então Deus quer que no sábado você e eu dediquemos apenas a outro tipo de trabalho. Além de adorar a Deus com mais tempo e com mais intensidade, precisamos fazer trabalhos que tenham a ver com a espiritualidade do dia. E nós vamos aprender agora com Cristo como que se guarda o sábado. Em primeiro lugar, Cristo não guardava o sábado da maneira fanática que os fariseus achavam que tinham que guardar. Cristo observava o sábado segundo a Bíblia ensina, e não de acordo com o que os fariseus pensavam que a Bíblia ensinava. Você vê nos embates de Cristo com os fariseus que ele por diversas vezes questionou a maneira como eles guardavam o sábado. E como que Cristo observava o mandamento? Vamos lá. Em Lucas 4,16 é dito que era costume de Jesus ir à sinagoga no dia de sábado. Essa palavra grega para costume, ela indica que isso era um hábito de Jesus. Ele não guardava o sábado, ia na sinagoga só para evangelizar judeus. Não, isso era um hábito, fazia parte do estilo de vida dele. Então Cristo, primeiramente, costumava a observar o mandamento de Deus indo à sinagoga. Aplicando aos nossos dias, o sábado é um dia muito próprio para você adorar a Deus, na igreja. Outra coisa, Jesus em Mateus 9 a 12, percebemos que ele fazia o bem aos sábados. Então, além de adorar a Deus, ele separava um tempo especial para fazer obras existenciais. Cristo tinha o seu trabalho ao longo da semana na carpintaria.
tinha o seu ganha-pão, diríamos assim, mas no sábado ele só praticava obras que estavam relacionadas com o alívio do sofrimento do próximo. Você e eu podemos fazer o mesmo. Separar algum momento do sábado, não precisa ser em todos os sábados, mas em algum ou outro sábado ali do mês, ou mais de um, para visitarmos um orfanato, levarmos alguma coisa para as crianças, visitarmos asilos, levarmos amor, carinho para os velhinhos. Então tem muitas coisas legais. Visitar um presídio, porque lá tem muitos filhos de Deus que já estão arrependidos e se tornaram filhos de Deus, e outros que precisam ser evangelizados para que não passem pelo corredor da morte de Deus, que será depois o juízo na volta de Cristo. Então, temos muitas coisas legais para fazermos no sábado. O sábado também é um dia de você aproveitar a companhia de Deus e da família em meio à natureza. Em Atos 16:13, aprendemos que o apóstolo Paulo, quando estava num território pagão e onde não tinha uma sinagoga judaica, ele foi observar o sábado em meio à natureza, próximo a um rio. Porque quando você mantém um contato com o Criador em meio à natureza, você recebe mais paz mental pelo contato com a natureza, porque Deus fez você e eu para vivermos em meio à natureza. E além disso, nós podemos ouvir melhor a voz de Deus, as impressões de Deus a falar na nossa consciência. Então você percebeu? Tem muitas coisas legais para fazer no sábado. O sábado não é um dia de não fazer nada, ele é um dia de fazer outras coisas. E eu espero, amigo ouvinte, que você desfrute desta experiência com Deus. Existem muitas pessoas que criticam muito a doutrina do sábado, mas eu desafio a você com muito carinho e respeito, experimente. Experimente observar o sábado, separar ele para Deus e para a família e para essas outras atividades. E eu lhe garanto que os resultados que virão à sua vida vão refutar um por um dos argumentos que os críticos usam contra a observância do sábado. Experimente e você vai desfrutar de forma mais plena da justificação pela fé que Cristo proporciona a todo aquele que ama a Deus e respeita a sua palavra. Um forte abraço, que você tenha um final de semana muito abençoado e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.